Vamos lembrar em oração o irmão Marcionino. Ele me ligou que não ia poder estar no culto. Ele está enfermo. Precisa de um toque de Deus. Também vamos orar pelo nosso presidente da República, que não está bem, depois da retirada da bolsa de colostomia, Jair Bolsonaro. Vamos orar também pelos aniversariantes, o irmão Carlos, a irmã Giza. E Deus abençoe a irmã Eunice, que foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo hoje. E era para ser batizado também o irmão da irmã Jerusa, mas eles não puderam chegar a tempo. Mas nós podemos, depois do culto, já marcar para o próximo domingo mais outro batismo. Nós temos outro batismo em Caxias do Sul também, e temos outro batismo ali em Triunfo, né? Triunfo, parece que são alguns irmãos que vão se batizar ali em Triunfo, né? Deus abençoa. Nós vamos neste momento levar a Deus, levar essas pessoas em oração, e depois vamos também chamar o irmão Carlos, a irmã Giza, para vir aqui. Nós vamos orar pelo aniversário deles, né? Pode vir aqui, cadê o irmão Carlos? Aniversariante da semana, vem aqui na frente. Irmã Giza. Mais um aninho, né, gente? Amém, né? Irmão Carlos também. A gente fica sabendo, né? Vocês estão no Face, né? Amém. Vocês não trouxeram o tac, para o pessoal saber a idade de vocês? Aí não precisa falar, é só por trás do tac, aí o pessoal vai saber a idade, né? Como o saudoso irmão João Gabriel fazia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que a mão divina do Senhor toca no irmão Marcionino. Amém. Cura ele daquele mal, Senhor Deus, no seu organismo. Ó Deus, ele já é uma pessoa idosa, é um ancião, e ele precisa de um toque divino. E toca, Deus, cura ele daquele mal, daquela disenteria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também cura o nosso presidente, ajuda que ele se recupere ali, Senhor Deus, daquela cirurgia, daquele mal, ali no hospital onde ele está internado. No nome de Jesus Cristo, que a mão divina toca ele neste momento. Pai Celestial, abençoa a irmã Gislaine, dê a ela graça, a bênção, muitos anos de vida, dê a ela saúde, força. Esse é o grande presente que o Senhor nos dá, é a saúde. Saúde física, espiritual. Abençoe o irmão Carlos, Senhor Deus. Dê a ele força e saúde. Amém. E dê graça para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos as tuas bênçãos para os irmãos também que vão se batizar. Nossa irmã Eunice que se batizou nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Parabéns. Nós vamos ler as Escrituras. São João capítulo 6, versículo 66. São João 6, versículo 66. Quem trouxe as suas Bíblias, quem não trouxe, é bom trazer as Bíblias no dia de culto. São João 6, versículos 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Grande e soberano Pai, fala em nossos corações através da sua palavra. Eu estou entregue nas tuas mãos para que o Senhor venha nos ajudar, Pai.
nesta tarde. Abençoa o culto em Franca também, que está sendo realizado neste momento, em toda parte, no Brasil, fora do Brasil. Abençoa os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Dê a eles a tua bênção, a graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Companheirismo rompido. Esse foi o tema que eu encontrei aqui. Eles deixaram de andar com Jesus. Por que romperam o companheirismo? Né? Por que deixaram de andar com Ele? Era Jesus tão ruim assim, que curava os seus enfermos, que alimentava os famintos, consolava as viúvas, consolava os órfãos, e eles deixaram de andar com Ele por causa disto? Romperam o companheirismo com Ele por causa disto? Porque Ele fez o bem para eles? Porque Ele os curou, os abençoou? Não. Se o ministério de Jesus seguisse daquele jeito, só curando, só abençoando, só evangelizando, eles nunca teriam rompido o companheirismo com Ele. Jesus trouxe uma palavra. Ele foi predestinado, ordenado a trazer aquele tipo de mensagem. Era um companheirismo de cura, era um companheirismo de campanha, era um companheirismo de encontros. Era maravilhoso, comiam, bebiam, festejavam. Até aí estava tudo bem, até que Ele deu meia volta, e Ele disse: o Filho do Homem volta para o lugar onde primeiro estava. Veja que eles não entenderam aquilo. Quando Ele falou: o Filho do Homem volta, o irmão Brana disse que eles disseram: mas será que Ele vai voltar para a manjedoura, para Galiléia? Para onde será que Ele está querendo ir? Eles não tinham entendimento, porque os discípulos não está se referindo aos 12 apóstolos apenas, está falando de 70 missionários, 70 discípulos, que Ele enviou de 2 em 2, e a igreja cresceu com aquele trabalho, com aquele evangelismo, né? Se continuasse a crescer mais ainda. Você pode ver que os romanos estavam preocupados com Jesus, porque o povo só falava em Jesus. Os sacerdotes estavam preocupados com Jesus, porque o povo só falava em Jesus. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo outro. Mas de repente eles começaram a deixar de andar com Ele. As Escrituras dizem que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com Ele. Por quê? Porque Ele tinha os curado? Porque Ele tinha evangelizado a eles? Não. Porque a mensagem dos discípulos era dura? Também não. Por causa da palavra. Eles não entenderam. E Jesus fez aquilo de uma forma proposital. Aquela multidão de gente, aquele povo, e gente boa, que estavam dizimando, ofertando, e de repente Jesus traz uma mensagem que nos leva a pensar que Ele parou com o ministério da cura. Aquele dia não era o ministério de cura, aquele dia não era mais a mensagem da primeira e segunda etapa do seu ministério.
tinha chegado no fim. Ele deu a meia volta. Nós vemos que Israel estava cantando e caminhando para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Assim estava Israel caminhando para Canaã. Agora, fazendo planos sobre a terra abençoada. Como Deus tinha os tirado do Egito, com mão forte, milagres, como Deus julgou aqueles egípcios, os deuses dos egípcios. Moisés parou e mandou um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, para espiar a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Nós somos ensinados que a terra prometida é o batismo do Espírito Santo. Eles tinham uma ideia da terra, mas Moisés mandou eles verem a terra, que eles tinham uma ideia dela. Você tem uma ideia da mensagem, você tem que vir ver a mensagem que você tem uma ideia. Você tem uma ideia do batismo do Espírito Santo. Você tem que vir para você ver, provar do fruto da terra. Eles voltaram desanimados. Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, porque eles chegaram em Cádiz Barneia, o lugar do julgamento, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhes e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Falaram mal da terra, dizendo: nós não podemos sacrificar os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas jovens ali. Você nos tirou do Egito, Moisés. Nós tínhamos comida ali para nos fazer morrer nesse deserto, para nos dar uma terra desse jeito. Olha a terra que você está nos dando. Esse quadro é para hoje. Eles já espiaram a terra, e eles voltaram e disseram: o cordeiro ainda está no trono, novo nome não é Brana. Eles têm infamado a mensagem, blasfemado contra a mensagem. Entrou esse povo na terra? Em Hebreus, capítulo 3, verso 17: mas quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, que foram incrédulos. Eles entraram na terra? Entraram. Eles ouviram o CD? Ouviram. Eles disseram, mas nós não podemos. Eles proferiram juízo contra si próprio. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. São Mateus 12, 36 e 37. Nós não podemos. E eles não entraram mesmo. Seus corpos caíram no deserto, morreram, peregrinaram novamente por mais 40 anos. Foram desobedientes, incrédulos. E agora Jesus se encontra com outro povo, os mesmos espíritos, e ele teve que dar meia volta. E ele teve que falar sobre a terra. E ele teve que falar para eles sobre a terra. Eles estavam na terra natural, mas esse segundo êxodo estava lhe mostrando uma terra espiritual. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, o Filho do Homem volta para o lugar onde primeiro estava. E ele não deu explicação. Eles romperam o companheirismo, mas Jesus também rompeu o companheirismo com eles. O companheirismo foi rompido ali. Jesus ainda disse para os apóstolos: quereis vós também ir? Ele não podia romper o companheirismo com Pedro, ele não podia romper o companheirismo com Moisés. Ele se colocou na brecha uma vez para aquele povo, mas ele chegou a romper o companheirismo com aquele povo. Jesus rompeu o companheirismo com esse povo que vinha por causa dos milagres. Quantos seguiram William Branham por causa dos milagres? Mas quando Branham mostrou-lhes a terra, chega o tempo da terra ser mostrada. Moisés mostrou-lhes a terra, mandou eles ir espiar a terra. Chegou o tempo que Jesus teve que mostrar a terra. Eles comeram o fruto da terra. Ele disse: vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Eles não entenderam. Voltaram, deixaram de andar com ele, romperam o companheirismo com ele. Ele explicou para eles aquilo? Não. A palavra de Deus não é para ser explicada, ela é revelada. Se eles não receberam a revelação, porque eles não eram daquele aprisco, eles não eram daquele pastor, eles não podiam passar naquela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Nos dias do irmão Branham, o Branham era a porta. A irmã Mose passou por aquela porta, o irmão Levi passou por aquela porta. Pouca gente conseguiu passar por aquela porta. Hoje a porta é Apocalipse 10, 8 a 11. E as pessoas chegam e não conseguem passar. E essa porta não pode abrir mais, não pode fechar mais. O
tem que caber nela. Você que tem que caber na pregação de João. Você é Caleb, cala esse povo. Caleb disse: calai-vos, nós podemos. Nós, é eu e Josué. Você não pode mesmo. São murmuradores, queixosos. Você pode passar por essa porta? Ele mandou que eles espiassem a terra. E eles espiaram. Disseram: Brana, novo nome? Como é que nós vamos possuir uma terra assim? Isso aí não é o batismo do Espírito Santo. Essa terra não é nossa, mas é minha. Eu sou Caleb. Eu sigo Josué. Eu sigo João. Sétimo selo é Brana. A mensagem é de uma só pessoa. Eu passo nessa porta. O outro não passa. O outro já não passa. Judas 6, 5 e 6. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus tirou um povo do Egito, depois destruiu os incrédulos. Deus tirou, Ele não colocou nenhum crédulo lá. Não. Acã entrou. Acã não era incrédulo, não. Ele era ganancioso por dinheiro. Ele era traidor. Que às vezes a pessoa crê, mas é traidor. Não é de confiança, mas ele crê. Crês tu que Deus é um? Faz bem, até os demônios crê. Crê e estremece. Você está feliz só porque crê? Acã cria, mas não obedecia. Ele queria era a capa babilônica, ele queria era aquele ouro, aquela prata. Ele entrou ali por interesse. É um tipo daquele homem que não tinha as vestes nupcial. Não entrou pela porta. Deus então destruiu os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até os anjos ele não poupou. Você pensa que ele vai te poupar? Discutindo com Deus por causa da porta que ele colocou? Filadélfia e Laodiceia foi só um segmento. Era uma porta aberta. Houve uma porta aberta entre Filadélfia e Laodiceia. Tinha uma porta, tinha um meio de escape. Você vê na mensagem das 10 virgens, irmão Brana disse que tinha uma porta aberta entre Filadélfia e Laodiceia. Apareceu. Esse era Brana. A igreja americana não conseguiu passar ali. Esse é o tempo da esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Já não estamos mais dentro da era laodiceana. Aí já temos que passar por João.
seguia a Josué, já não era mais a Moisés. E Deus não desce aí para nos dar explicação, não. Se você foi predestinado para passar pela porta João, você vai passar. Agora, se você não foi, meu irmão, você vai viver os 40 anos no deserto, 40 anos de julgamento. Você vai ter que campear o seu sustento no deserto. Tentar te alimentar de encontro de música, reunião de pastores. Você vai ter que comer isso aí. Quando não tiver água, você vai ter que cortar um cacto mesmo no deserto. Aí tem que espremer aquilo, vai ter que se espinhar com aqueles espinhos, que foram desobedientes. Escutaram os 12 em vez de escutar um. Eles escutaram os 10 em vez de escutar um. Você veja só que a mensagem dos 10 teve mais força. A mensagem de um só homem teve força para a noiva, para aqueles jovens que creram em um jovem como eles, que era Josué e Caleb. Mas a mensagem dos velhos teve força para os velhos. Eu tenho 30, 40 anos de ministério na mensagem. Eu conheci o missionário Martim, eu estive em Goiânia, eu conheci o missionário Frank da Alemanha, eu conheci fulano, Beltrano. Você está vivendo de reputação do passado, tocando moinho, cego como Sansão. Você já caiu na mão da Dalila. Você está na terra dos filisteus. O irmão Brana disse que eles apenas viveram da reputação do passado. Chegou o tempo de Brana mostrar a terra. Qual é a terra? Os 7 trovões, os 700, novo nome. E ele disse assim, 325 do 7º selo: agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim. Quando Jesus botou em fita os miríades, São Lucas 10, verso 1, diz que miríades, milhares lhe seguiam. Quando o Brando estava pregando os 700, milhares lhe seguiam. Pois há milhares que seguem essa mensagem no deserto. Eles continuaram no deserto. Nosso profeta é Moisés, e contava para os filhos como foi no Egito, né? Que já tinham cabeça branca, eles eram anciões, eles conheciam a história, né? Eles contavam para os filhos, eles tinham avivamento, eles ofereciam sacrifício, Deus manifestava ali para enganá-los. Ele enganou Satanás. Ele entrou no corpo de carne. E a abelha só tem um ferrão. E Satanás colocou o ferrão da morte na carne de Emanuel e saiu para morrer. Você pode ver que seu reino veio enfraquecendo de lá para cá. Agora já está fraquinho demais. Está fraquinho. Você já viu o rei de Satanás? Está fraco.
No tempo de Anne Macphail, ela não tirava uma ponta do cabelo quando ela pregava. Ela fundou a Igreja da Cruzada. Não tinha um profeta na terra naquele dia para lhe condenar. Ela estava vivendo em outro tempo, na era pentecostal. Hoje, a mulher sobe no culto, com o cabelo cortado, os lábios pintados, brincos na orelha. Seu reino, Satanás, está fraco. Antes você podia enganar ainda com pregadoras. Deus permite, ela no púlpito permite. Dá um avivamento, um griteiro? Dá. Estão condenados. Atravessaram a linha da misericórdia. Esses aí estão no deserto. Você pensa que esse povo da primeira e segunda etapa, da terceira etapa pirata, estão na terra prometida? Não. Eles provaram, Hebreus 6, mas eles recaíram. Quando eles tropeçaram na esposa, em João, eles recaíram. Hebreus 6, leia. É impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Eles provaram o fruto. Provaram. Olharam o gigante. Ah, mas tem que passar ali para pegar. Eu queria levar uma cesta para casa. Passar ali. Você tem que vencer, ser teu. Você morreu, vencer você mesmo. Se humilhar. Porque Deus estava colocando o seu eu ali, o seu judeu. Você quer levar uma cesta de romãs, de melão, uma cesta do livrinho? Fala com o João. Tem que enfrentar o gigante para falar com o João. O gigante é você, é o seu eu aí. O eu, fulano de tal. O eu é o fulano. Eu sou fulano de tal. Quer escutar o Osmar? Pastor Osmar? Não. Mergulhar nesse Rio Jordão aqui, foi Naamã que disse. Em Franca, de Franca, pode sair alguma coisa boa. O que disse Natanael? De Nazaré? Ah, não. Nunca nasceu profeta de lá. Pode sair alguma coisa boa. Filipe diz: vem, escuta. Hoje já tem pastor que diz: olha, você não escuta isso aí não. Porque lá a irmã Jerusa veio aqui e amizade com a irmã Carmen, com a irmã Lodiba. Toma um CDzinho desse aí, ó, já saiu 2. Não escuta isso. Olha, não come esse fruto, não. O Caleb chega ali agora e diz assim: calai-vos, nós podemos. E Naamã disse: não, essa água barrenta de Franca. Não, mas ele disse: você tem que mergulhar 7 vezes. B-R-A-N-H-A-N. Perfeição. Você vai ficar ali. Não, e Abana, e Fafá, lá na Síria. E aqueles rios limpos da Síria. Aqueles rios milagrosos da Síria. Não, mas ele disse que é aqui. É você mergulhar aqui nesse lodo mesmo, que você fica curado. Com muito custo, o capitão falando com o general: não é fácil,
né? É igual o presidente Bolsonaro está dizendo, ó, ele, o vice é general, né? Sou capitão, mas eu sou o presidente. Não foi fácil o capitão convencer o general. Ele disse, então tá bom, vou descer lá. E mergulhou uma vez. Mas era só um trovão. Pau! Não ficou. Segunda vez, segundo trovão. Terceira. Quarta. Quinta. Sexto. Quando chegou no sétimo trovão, sua pele era igual a de uma criança. Sumiu a lepra. Sumiu a incredulidade. Sumiu o pecado. Mas tinha que ser no Jordão. O Jordão está na terra prometida. O Jordão está no Espírito Santo. O Jordão é morte. Aonde o eu morre. O Jordão aberto é 7 céus abertos, 7 trovões revelados. Então ele diz assim, não ouça. Vocês nem comem mais desses frutos, senão dá vontade de ir para lá. E Josué e Caleb trouxeram 2 cachos de uva, olha, os 2 para carregar. E ele disse, nem prova essas uvas que dá vontade de ir para lá. Não escuta esse CD que dá vontade de vocês ir para lá. É assim que ele disse, ele não escuta. E assim dizia aquele povo, olha, não come essas uvas aí, que aquelas uvas ali era algo extraordinário. E aqueles meninos nunca tinham visto, aqueles velhos nunca tinham visto. Esse CD, esse povo nunca viu, nunca ouviram. Não come, você não dá vontade de comer mais. Foi assim quando eu comi. Eu ouvi uma, eu ouvi outra. Aí pedi uma caixa já. Pedi já um cacho já. Não foi assim com vocês? E vocês foram comendo e disseram, me dá uma caixa já disso. Amém. Verdade. Amém? Amém. Que é bom demais. Glória a Deus. Hoje eles dizem, esse é o fruto proibido. Não. Proibido para eles. Nós podemos comer hoje. Adão lá não podia comer, mas hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, é para comer. Amém. Você rompe o companheirismo com eles, não com o João, não com a palavra. Jesus tinha que trazer uma mensagem para romper o companheirismo, o incrédulo. Brana trouxe os selos e disse, quando isso aqui chegar, estiver em fita, eles ouvirem, vai afastar 10 mil dos meus amigos. Vou terminando aqui. Desvelar de Deus 22. Cada vez, se você pega as fitas e ouve, eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo abertamente, claramente. Veja, sem dizê-lo claramente. Às vezes diz, temos que dizer coisas de certo modo para que isso possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora, e outros a refletirem. Mas isso é feito propositalmente. Isso tem que ser feito dessa maneira. Tem que trazer uma mensagem agora para diminuir. Moisés trouxe, mandou eles espiar a terra. Paulo trouxe. Jesus trouxe. Branda trouxe. João está trazendo. João está trazendo. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Eu vou entrar por Jesus. Você não consegue mais. Por Paulo, não consegue mais. Hoje é por João.
Então pode ser que alguns dizem: você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele certamente o fez, ele ainda faz. Ele certamente fez, ele ainda faz. Você vê esse povo no deserto dizendo: não prova essa uva, senão você vai querer ir lá buscar. Só tem lá. Não dava no deserto. Oh, não come essa romã, esse melão aí, deixa eles mesmo comer. Aí não tinha uva para todo mundo, né? Mas a eleita disse: nós vamos contigo, Caleb. Nós vamos contigo, José. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse: a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do Homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Que espécie de afirmação você pensa que um médico, ou uma enfermeira, ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como essa, por um homem que teve um ministério como ele teve? Por quê? Ele diria: comer a carne, isso é canibalismo. Beber o sangue humano, isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. Toda a audiência afastou-se dele. Uma mensagem que rompeu o companheirismo com aqueles incrédulos. Não há comunhão da luz com as trevas. Lá havia uma associação ministerial com ele de 70 que haviam sido escolhidos, e ele voltou para eles e disse: o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Agora, ele não explicou aquilo, ele nunca explicou como. Paulo fez mais tarde. Ele simplesmente disse: vê. Então, quando ele disse: o que você dirá a estes ministros quando você vê o Filho do Homem se ascender de onde ele veio? Sem dúvida que aqueles homens disseram: agora, só um momento, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde que ele nasceu, nós vimos o berço que ele foi embalado, e como que este homem, isso é duro para dizer. E a Bíblia diz: eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. O irmão Brana disse: isso aqui será o motivo para afastar 10.000 dos meus amigos. E aquele povo voltou atrás. Eles voltaram atrás, irmão. Tira eu da lista, Moisés, eu não vou. Hoje o povo está fazendo a mesma coisa. Quando isso aqui era para estar lotado de gente, mas há uma mensagem que é para diminuir. Houve o tempo do evangelismo. Se nós continuássemos evangelizando, nós não tínhamos onde colocar tanta gente. Já pensou você ficar semeando o ano todo? Que tempo você vai colher? Quando você voltar para colher, já está tudo podre. Eles não quebram o milho assim, para que a água passe e não apodreça? Tem tempo de semear. Agora esse é o tempo da colheita. O fruto já está maduro. Mas você não evangeliza? Não, tem outros fazendo isso. Nós temos uma missão. Deus nos chamou para comer o livro. Você quer entrar? Venha. Você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Venha, nós vamos te batizar. Nós vamos te dar um alimento forte. Já. Eles não andaram mais com ele. Eles o deixaram. Vamos ficar de pé? Nossa hora vai passando.
Enio e Thalita, né? Pedido de oração. Nós vamos lembrar de vocês, do irmão Enio, da irmã Thalita, neste momento, né? Nós vamos logo também receber a ceia. Grande Deus, você que tem um pedido de oração, está enfermo agora mesmo, hein? Receba a sua cura, a sua libertação. Aqui na audiência, através da internet, seja curado. Seja curado, irmão Enio, irmã Thalita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua cura, sua libertação agora, pelo poder da palavra falada. Glória a Deus. Creia que esse mal vai te deixar.